Após terminarmos a visita ao templo de Sobek, o deus crocodilo, retornamos ao cruzeiro Radames II, que navegou rumo à província de Édifo, uma cidade localizada a 65 quilômetros ao norte de Komombo. Foi uma viagem com duração de aproximadamente 1 hora. Assim que chegamos, ainda deu tempo de visualizar o maravilhoso pôr do sol egípcio no deck do cruzeiro, onde ficam as mesas externas junto ao bar e as piscinas. Ali eu pedi um drink Cuba Libre e fiquei contemplando a chegada da noite, observando a linda movimentação de barcos no Rio Nilo. Mas não parou por aí. Para fechar o dia com chave de ouro, eu ainda me tornei faraó, participando de uma descontraída festa fantasia, vídeo que eu ainda estou produzindo e vou publicar separadamente. Foi uma noite muito gostosa que permitiu ao nosso grupo se conhecer ainda mais. No dia seguinte, iríamos visitar o Templo de Horus. O Templo de Horus, também conhecido como Templo de Édifo, é o segundo maior do Egito depois do Templo de Karnak. No ano de 332 a.C., Alexandre o Grande conquistou o Egito e, após sua morte, seus sucessores governaram o país sob a dinastia Ptolomaica. Esta foi a última dinastia do Egito independente. Os Ptolomeus eram gregos, mas se apresentaram aos egípcios como faraós nativos e imitaram as tradições e a arquitetura do Egito faraônico. O Templo de Horus, em Édifo, foi construído durante essa era ptolomaica, em cima de um outro templo mais antigo. A parte mais antiga do templo é do hall do festival até o santuário. Isso foi iniciado por Ptolomeu III no ano de 237 a.C. e completado por seu filho Ptolomeu IV. A sala de colunas foi adicionada por Ptolomeu VII e a torre foi erguida por Ptolomeu IX. Os retoques finais no templo foram adicionados sob Ptolomeu XII, no ano de 57 a.C. O Templo de Édifo é um dos mais preservados do Antigo Egito. Foi construído para homenagear Horus, um dos deuses mais importantes para os antigos egípcios. As inscrições nas paredes nos fornecem informações importantes sobre a língua, mito e religião durante o período helenístico no Egito. Os registros da construção do templo fornecem detalhes da construção e informações sobre a interpretação mítica do templo. Outra série de cenas e inscrições importantes registra a batalha entre Horus e Sete. Segundo a mitologia, Horus era filho dos deuses Ísis e Osíris e teve seu pai assassinado e esquartejado por seu tio Sete. Horus então cresceu para se tornar o guerreiro da luz, que libertaria o Egito das forças malignas de Sete. O templo também era palco de um dos momentos culturais e religiosos mais importantes do Antigo Egito, o Festival de Édifo, que celebrava o casamento sagrado de Horus com a deusa do amor, Hathor. No final do pátio de oferendas e ao lado da entrada do Salão das Colunas, há também uma outra grande estátua do deus falcão Horus. As colunas das salas dos templos egípcios foram sempre representações das árvores do mundo. O teto aparenta estar queimado, mas foi devido ao lodo úmido que cobriu o templo no passado. No interior do templo de Horus existe ainda uma sala que seria uma espécie de laboratório, onde receitas de incensos, perfumes e pomadas estão inscritas nas paredes. Dizem que os franceses, após decifrar os hieróglifos, começaram a produzir os seus perfumes a partir dessas receitas. O santuário de Horus é a parte mais sagrada do templo. Ao lado do santuário há uma mesa de oferendas e o barco cerimonial, uma espécie de barcaça, em que o deus Horus era levado durante os festivais. Os relevos na parede direita do santuário mostram Ptolomeu IV adorando o deus Horus e também a deusa Hathor e outras divindades. O templo é realmente muito bonito, grande e lindo para ser contemplado por muitas e muitas horas.